Vamos ler Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, amém. Até aqui. Queridos, vejamos qual é o contexto dessa passagem, o que está acontecendo aqui. Se você examinar o início do capítulo 4, você vai constatar que Jesus passou o dia inteiro fazendo uma exposição da vontade de Deus, fazendo uma exposição sobre o reino, falando sobre as coisas do reino, com os discípulos e com o povo, com as pessoas que estavam à volta deles. Foi o dia inteiro, tipo um fim de semana de treinamento. Jesus passou um dia inteiro ensinando a palavra de Deus para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ali acompanhando. No final do dia, no final da tarde, depois de ter pregado o dia inteiro, Jesus estava literalmente cansado. O plenamente homem, plenamente Deus, mas estava com o seu estado físico completamente cansado. E aí ele ordena para os discípulos: vamos atravessar de um lado para o outro. Aqui eles estavam numa margem do Mar da Galileia e iam para o outro lado, para o lado de Gadara, onde depois acontece a libertação de uma pessoa endemoniada, uma passagem boa depois para a gente compartilhar também, né? A expulsão libertação daquele jovem que estava possuído por demônios lá em Gadara. E outros barcos foram com Jesus. Parte das pessoas que estavam ouvindo Jesus ensinar naquele dia acompanharam Jesus nessa travessia. E aí no versículo 36 chama a atenção para a gente do fato de Jesus estava tão cansado que o evangelista Marcos faz questão de frisar isso. Eles o levaram no barco assim como estava. Ou seja, Jesus estava exausto, né? Não deu tempo de Jesus descansar. Tipo a gente quando entra no ônibus no final do dia de trabalho, que você entra, mal senta, parece que aquele negócio é hipnotizante, você apaga. Jesus fez isso, entrou no barquinho, pum, apagou, desligou, ficou offline. Assim que entrou no barco, ele dormiu. Em pouco tempo de travessia, aparentemente do nada, uma tempestade aparece. Então, como eu falei para vocês, o Mar da Galileia é um grande lago, na verdade, um grande lago cercado por montanhas, e os ventos gelados do Monte Hermon está sempre com um branquinho de neve. Algumas vezes esses ventos descem com força, movimentam as águas, de tal forma que aquelas embarcações, nessa época aqui, extremamente precárias, elas sofrem com a revolta das águas. O vento mexe com o mar e as marolas que se formam foram suficientes para começar a entrar na água, naquelas embarcações. Boa parte desses discípulos eram homens do mar, só que eles ficam tomados de pavor. No entendimento deles, eles iam morrer afogados. E qual a conexão dessa passagem com a gente? O que isso tem a ver com a gente? Quais as lições que podemos extrair desse texto para a vida da gente hoje? Primeira lição que eu desejo ressaltar aqui é que, parecido com as tempestades que acontecem na natureza, circunstâncias difíceis na vida da gente podem chegar inesperadamente. Circunstâncias difíceis podem chegar inesperadamente. Um acidente, uma demissão, uma pandemia, uma doença incurável, uma traição relacional, falecimento de alguém que amamos, tragédias mesmo, um avião que cai, enfim, são situações que chegam na nossa vida sem enviar um aviso, sem enviar um WhatsApp, sem pedir licença. O versículo 37 nos informa que, de repente, uma tempestade envolveu o barco dos discípulos, assolou todo mundo, inclusive as outras embarcações que estavam acompanhando eles no mesmo trajeto.
A água começou a tomar conta. E a conclusão que aqueles homens chegaram é: a gente vai morrer. O medo, o pavor, o desespero tomou o coração dos discípulos. E aí no versículo 38 eles fazem uma pergunta já mestre, não te importas que morramos? Tamanha a credibilidade, que eles acreditavam que iam realmente morrer. Então, meu irmão, circunstâncias difíceis podem chegar inesperadamente. E no nosso caso, discípulos de Jesus, essas situações a gente precisa estar atento, porque essas situações podem assaltar a nossa fé, podem tirar a gente do prumo, podem desestabilizar o nosso relacionamento com o Senhor. Porque às vezes a gente constrói um entendimento equivocado de que por sermos discípulos de Jesus, Jesus tem a obrigação de livrar a gente dessas situações adversas da vida. Isso não é verdade. Isso não é assim. Essa é a segunda lição que a gente pode aprender com o texto. Discípulos de Jesus não estão imunes às tempestades da vida. Aqueles discípulos estavam andando com Jesus no barco e a tempestade pegou. A gente ainda vive num mundo caído, guarde isso. Isso aqui não é o céu, a gente não está no céu. Em João 16, versículo 33, Jesus nos fala isso de forma clara: no mundo vocês terão aflições. Isso é certo. A conversão a Cristo não nos coloca numa redoma de proteção. Jesus veio resolver o nosso problema de eternidade, de amizade e de inimizade com Deus. Jesus não veio transformar a vida da gente no Magic Kingdom, num parque de diversões lindo, tudo dando certo. A gente, equivocadamente, a gente se acostuma com a graça. Já falei isso outras vezes aqui. A gente acorda, vive o nosso dia achando que é normal as coisas serem normais. E não é. Nenhum cristão está imunizado contra as tempestades da vida, mas a palavra de Jesus que deve ficar gravada no nosso coração é: tem de bom ânimo, amém? Vocês vão passar por tempestades, mas tem de bom ânimo, eu venci as tempestades. Na verdade, elas me obedecem. Então tem de bom ânimo. Eu estou com vocês na embarcação, eu sou o Senhor. Nenhuma tempestade pega Jesus de surpresa. Nada acontece por acaso na vida da gente. Romanos 8, 28, uma passagem clássica do apóstolo Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive situações difíceis, que são difíceis para a gente, na nossa leitura, na nossa ótica, com os nossos óculos. A gente enxerga algo como apavorante. Nosso Deus, Ele é tanto o Senhor da calmaria, como Ele é o Senhor da tempestade, amém? Ele é regente, Ele é soberano, tanto nos momentos em que está tudo aparentemente no nosso julgamento normal, está tudo legal, tudo maneiro, como Ele é Senhor nos momentos em que nós julgamos que está tudo perdendo, está fazendo água, Jesus, o barco está afundando. A tempestade é sua serva, assim como qualquer outra coisa da natureza, criada por Ele. Ele é o soberano, Ele é o Senhor de todas as coisas. Essa é a terceira lição. As tempestades da vida são servas do nosso Senhor. Por mais óbvio e chocante que seja isso. A gente estava conversando no intervalo, uma irmã, impactada e escandalizada com essa declaração que é pesada mesmo. O nosso Senhor é Senhor na tempestade e da tempestade. E as tempestades da vida são servas dele. Na prática, Jesus usa as tempestades, aquilo que a gente considera uma adversidade, Ele usa para diversos propósitos. Ele nunca para de agir. Mesmo que aos nossos olhos pareça que Ele está dormindo lá no fundo do barco, Ele está agindo. Amém? Não necessariamente a gente gosta do que Ele está fazendo, mas Ele está agindo para o nosso bem, para o bem daqueles que amam o Senhor. Ele usa tudo na criação segundo a sua vontade. Observe os detalhes do relato bíblico. Os discípulos entram no barco por causa de uma ordem de Jesus. Entre no barco e a gente vai atravessar o lago. Vamos lá para o outro lado, para outra margem. Mesmo assim, a tempestade os pegou. Eles estavam no centro da vontade de Deus.
fazendo tudo absolutamente correto, obedecendo direitinho. Jesus falou, eles obedeceram. É óbvio que Jesus sabia que eles atravessariam uma tempestade. A tempestade só foi uma surpresa para os discípulos. As tragédias, o que a gente traz na nomenclatura como uma tragédia, é surpresa, é assustador, só para a gente. Que temos uma visão limitada da existência da vida, a gente fica impressionado com a nossa existência física, biológica, terrena, enquanto que o que é relevante, o que é importante, é a nossa eternidade. A gente vai passar mais tempo na eternidade, que pelo nome deve durar muito tempo na eternidade, deve ser um negócio enorme, do que esses 60, 70, 80 anos. Os mais longevos vão passar aí 100 e poucos anos. Só que a gente fica impressionado, somos ovelhas, nossa visão é pequenininha, a gente fica impressionado com as coisas que estão acontecendo agora. E aí ainda tem gente que constrói um entendimento errado com relação à obediência e mérito no reino de Deus, que se eu estou fazendo tudo direitinho, logo Deus tem a obrigação de me livrar desses perrengues. A gente ainda tem uma mania hoje de uma pregação triunfalista, que tudo na vida do crente, né, teoricamente vai dar certo. Não, e vitória, vitória. A vitória que me interessa é de Jesus, na cruz do Calvário, amém? Eu sei que é difícil falar amém, que todo mundo aqui quer vencer, né? Todo mundo aqui quer ser vencedor. Mas, irmãos, cumprindo a vontade do nosso Senhor, que é boa, perfeita e agradável, eu gostando ou não gostando, louvado seja o Senhor, amém? Eu sou servo, eu sou ovelha. Jesus não tem obrigação de me livrar das tempestades da vida, nenhuma obrigação. No reino não funciona assim. O texto mostra que os discípulos estavam fazendo exatamente o que Jesus pediu. E todos passaram por aquela tempestade. Pode ser que nesse momento você esteja enfrentando uma circunstância terrível na sua vida. Porque se você é do Senhor, Jesus quer exatamente que você passe por isso, para o amadurecimento da sua fé, para trazer você mais para perto dele, ou literalmente, dependendo da situação, para levar você para a eternidade com ele. Jó era um homem bom, servo fiel, o pastor Jonatas compartilhou com a gente aqui na semana passada, e Deus fez ele passar por uma tempestade terrível, perdeu filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. Mas qual foi o resultado depois da tempestade? Uma fé madura. Qual é a declaração de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora nós somos amigos íntimos, aleluia. E Deus, porque quis, restaurou tudo na vida de Jó. Poderia não ter restaurado, continuaria sendo Deus da calmaria e Senhor da tempestade. Pedro e Tiago estão presos no início da evangelização ali no livro de Atos, nos conta isso. Um anjo vem e solta Pedro, mas não solta Tiago. Tiago é executado logo em seguida. Eles estavam no centro da vontade de Deus. Mas o Senhor falou: Tiago, hoje mesmo você vai ficar comigo aqui. Pedro vai continuar fazendo ainda o serviço, mas você vai vir para cá. Preste atenção, é importante a gente ter isso na nossa cabeça, que as tempestades caem sobre crentes obedientes e sobre crentes desobedientes também. Deus envia tempestades sobre os crentes obedientes para o amadurecimento da nossa fé e envia dias difíceis para os crentes marrentos para enquadrar a nossa fé, o nosso entendimento. Lembra do profeta Jonas? Enfrentou uma tempestade terrível também, literalmente. Por quê? Foi marrento, estava tentando justamente o caminho contrário, desobedecer a Deus. O que é importante a gente tirar aqui de lição? As tempestades são servas do Senhor. Tudo na criação é do Senhor. Por mais difícil que seja a gente entender isso, um tsunami, uma tragédia natural, um cataclisma, uma pandemia, estão debaixo da regência e da soberania do Senhor. Nós não temos a capacidade de entender, de mensurar, de julgar, de avaliar, de questionar todas as coisas.
O que é importante a gente saber é que Ele é o Senhor, amém? A vontade dEle é boa, perfeita e agradável, por maior que seja a minha limitação e a minha dificuldade de discernir e de entender isso. Deus enviou uma situação dificílima na vida do apóstolo Paulo, né, que Paulo tem consciência, mensageiro de Satanás está me esbofeteando. E aí Deus fala: Paulo, fui eu que mandei isso. Eu determinei que isso acontecesse na sua vida, para te manter humilde, para te manter livre de você cair num abismo muito pior. Então, nessa passagem, a gente vê que eles fizeram tudo direitinho, obedeceram exatamente o que Jesus havia ordenado, mas a verdade, irmãos, é que calmaria não produz bons marinheiros, né? É na tempestade que o marinheiro é produzido, é construído, é literalmente forjado. Pense comigo, os discípulos passaram o dia inteiro ouvindo Jesus falar sobre o reino. Imagina, não é uma pregação do Marcão, não, era Jesus pregando, conversando com eles o dia inteiro, falando do reino, falando sobre fé, sobre relacionamento com Deus. E aí, no final do dia, Jesus fala: agora vamos para as aplicações práticas. Jesus dá aos discípulos a possibilidade real, concreta, de viver, de experimentar um pouco daquilo que eles ouviram. A tempestade foi uma oportunidade para viver na prática o que eles ouviram da exposição da palavra de Deus. Então, irmão, você está enfrentando uma tempestade hoje porque tem sido fiel e obediente ao Senhor? Você tem experimentado, sofrido oposição, resistência dentro de casa, perdido oportunidades profissionais porque está sendo fiel, buscando fidelidade ao Senhor? Há momentos que a gente vai enfrentar exatamente isso, justamente por sermos obedientes ao Senhor. Mas essas tempestades são oportunidades para a gente crescer na fé, para a gente amadurecer, para a gente ficar mais perto do Senhor, para a gente aprender a consolar outros irmãos que vão passar por coisas parecidas. A fé cristã é uma fé prática. E aí, na passagem em questão, Jesus usa essa tempestade para ajudar os discípulos a entenderem que a gente pode e deve confiar e descansar em Jesus, principalmente no meio de uma crise inesperada. Essa é a nossa primeira aplicação. Anote aí, por favor: quando o dia da aflição chegar, confie e descanse em Jesus. Quando o dia da aflição chegar, quando você estiver lá no seu barquinho e a tempestade te pegar inesperadamente, confie e descanse em Jesus. Salmo 56, verso 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Amém. Que o Senhor nos ajude a viver isso. O salmista aprendeu essa lição. Essa é a resposta que eu tenho que falar para a minha alma. Alma, você está com medo? Vamos confiar no Senhor. Jesus não deixou de ser Deus só porque a gente ficou apavorado. É óbvio que situações calamitosas, como essa pandemia do Covid, como um resultado desastroso de um exame médico, é óbvio que isso provoca medo na gente. Somos humanos, absolutamente frágeis, sensíveis. Somos criaturas vindas do barro, qualquer coisa quebra a gente. Mas, irmão, jamais se esqueça, Jesus é o nosso Senhor, é o nosso pastor, o pastor que dá a vida por suas ovelhas. Quando a gente olha só para as circunstâncias, a gente tem a sensação que Jesus está dormindo, que Ele largou a gente à nossa própria sorte. Isso não é verdade. Infelizmente, a reação dos discípulos não foi legal, e infelizmente, algumas vezes, a gente reage da mesma maneira. Mestre, não te importas que morramos? Jesus, acorda aí. Você está aí dormindo no fundo do barco e a gente aqui está morrendo afogado. Essa pergunta não expressou um pedido de socorro, ela é muito mais uma crítica, uma indignação, do que um clamor, um pedido de socorro. Jesus, a gente vai morrer, é isso mesmo? E Jesus poderia falar: é isso mesmo, vocês vão morrer e vão estar comigo hoje mesmo no paraíso, amém? Não tá bom não, igreja? Sentir medo diante de uma tempestade é normal. O problema é que, às vezes, a gente esquece a nossa identidade, quem nós somos em Jesus. O problema é que a gente esquece quem é o Deus que a gente serve, quem é o Deus que nos tirou do império das trevas, da escravidão do pecado.
Aí essa amnésia faz um mal terrível na vida da gente. Jesus estava ali com eles no barco. Jesus já havia demonstrado para eles a autoridade, o poder, o cuidado que ele tinha com os discípulos, o valor, o amor que ele tinha por aqueles homens. Mais do que outras pessoas na Palestina daquela época, aqueles discípulos foram testemunhas oculares de coisas extraordinárias. Então, assim, não havia desculpa para essa amnésia. Mas a gente também faz isso. Eu e você, a gente também faz isso. E aí no versículo 40, Jesus responde a essa murmuração dos discípulos com duas perguntas. Eu sempre falo isso para os jovens aqui no Gol, né? Quem faz as perguntas comanda a conversa. Às vezes é mais importante você saber fazer uma boa pergunta do que você ficar dando resposta. E aí, diante dessa indignação dos discípulos, Jesus faz duas perguntas. Por que vocês ainda estão com tanto medo? Ou seja, Jesus reconhece que o medo é algo normal. Mas esse medo que eles estavam transparecendo, não. Isso aqui é um desastre. Aí Jesus faz outra pergunta. Vocês ainda não têm fé? Apertando a tecla SAP, no grego, Jesus está falando para os discípulos, perguntando o seguinte: por que vocês estão com tanta covardia? Por que vocês estão demonstrando tanta covardia? Vocês ainda não confiam em mim? O perigo maior que os discípulos estavam enfrentando não era a tempestade fora do barco, era a tempestade dentro do coração deles, era a tempestade da incredulidade. Essa tempestade era terrível, isso estava devastando eles. Esse era o perigo, essa era a tragédia que eles não conseguiam enxergar. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Quando esse medo pavoroso toma conta da gente, a gente esquece quem a gente é em Jesus, a gente esquece quem é Jesus, a gente esquece qual o propósito da nossa existência nesse planeta, e aí a gente entra em desespero. A pergunta que a gente precisa fazer diante de uma tragédia, diante de um dia desse de adversidade é: quem eu sou? Quem é o meu Deus? A quem pertence a minha vida? Quem é o meu pastor? Quem é o Senhor dessa tragédia que está acontecendo? Quem é o dono quem é o Todo-Poderoso? É como se Jesus estivesse perguntando para eles: vocês esqueceram da ordem que eu dei, da palavra que eu dei? Nós vamos atravessar para o outro lado. O GPS já está traçado, eu já decretei, já determinei a nossa viagem. Passemos para outra margem, não está escrito isso aí no versículo 35? Jesus deu uma ordem, o destino deles não era o naufrágio, mas a outra margem. Jesus não prometeu uma viagem calma e fácil. Mas Jesus prometeu: a gente vai ter sucesso na nossa viagem. Nenhum plano do Senhor é frustrado. Amém? Nenhum projeto do Senhor é frustrado. Volto a repetir, a gente é que tem essa mania de achar que tudo vai ser um mar de rosas. Jesus nunca enganou a gente. No mundo, vocês, não vai ter mar de rosa, não. Mas Jesus deu uma ordem: a gente vai atravessar para o outro lado. A palavra de Jesus e o fato dele estar dentro da embarcação já deveria por si só ter tranquilizado os discípulos. O barco está virando um submarino, mas Jesus já deu a ordem, a gente vai atravessar. Com o barco boiando ou embaixo d'água, a gente vai parar lá do outro lado. Não existe tempestade para Jesus. Quando Jesus acorda, quem é que dorme? A tempestade. Muito maneiro, muito maneiro. A tempestade pega no sono quando Jesus acorda. Mas afinal, o que é descansar em Jesus, né? Os pastores falam muito isso, eu então falo muito isso. O que é descansar? O que é confiar e descansar em Jesus? É acreditar no Senhor sem perder a paz, sem perder Jesus de vista. É você ter consciência de que está passando por uma tragédia, por um dia terrível, por uma adversidade. Não é fantasiar, não, é ter consciência de que está passando por uma tempestade, mas aquilo não vai roubar a tua paz. Você está vendo Jesus na embarcação, Jesus está lá no fundo do barco, descansando, soberano. Não vou perder minha paz. Eu vou dar um testemunho para vocês que eu compartilhei com o pessoal do Gol no início do ano. Acho que nunca compartilhei aqui, né? O Jonatas não tinha nem ouvido isso. Eu era recém-casado, eu e Deise estávamos com 2 meses de casados, praticamente indo em lua de mel.
fomos visitar a minha cunhada, a minha sogra, a gente tinha marcado um cinema com todo mundo. Ao chegar no portão da casa da minha sogra, a gente foi abordado por 3 rapazes armados, anunciaram um assalto, e aí, portão aberto, foi todo mundo entrando. Ficamos 3 horas com os caras armados dentro da casa, aquele terrorismo todo, arma na cabeça. Eu tinha acabado de entrar na Marinha, então estava reco, com identidade militar. Os caras cismaram que eu estava armado, que eu tinha que entregar a arma, e encosta aquele 38 prateado, grandão, enorme, gelado, na minha cabeça. Tudo era eles iam estourar a minha cabeça. Minha sogra da Assembleia de Deus começou a orar em mistério. Falou, para de orar, senão eu vou atirar nele. Eu falei, isso é injusto. É ela que está te incomodando. Aí ele está orando, vou atirar nele. Aí eu sei que rapidinho baixou um espírito presbiteriano, todo mundo começou a orar em silêncio. Não tinha mais oração em voz alta. Mas o legal, irmãos, que diante dessa tragédia, eu comecei a fazer essas perguntas. Quem eu sou? A minha vida pertence a quem? Os meus dias foram todos traçados por Deus antes de eu nascer. O Senhor é o soberano. Nada disso aqui fugiu do controle do Senhor. Pior não é cair na mão dos bandidos, pior é cair na mão do Senhor. Então eu fui tomado de uma paz, sabe aquela paz que excede a todo entendimento, que guarda a mente e o coração em Cristo Jesus? E o Senhor falou claramente para mim, não vai acontecer nada com vocês, nada. Eu descansei. Isso é confiar no Senhor, ter consciência de que tem uma pessoa com a arma na sua cabeça, dizendo que pode tirar a sua vida a qualquer momento. Eu descansei, a ponto dos ladrões ficarem assustados com a minha paz. E eu consolando eles, fiquem tranquilos, fiquem calmos. Crente é maluco, né? Crente é doido assim. Você está ali, eu vou te matar. Fica tranquilo, cara. Assim que a gente tem que fazer esse exercício. Faça as perguntas certas. A tragédia chegou na sua casa, a tragédia abateu a sua vida, você faça as perguntas para ela. Quem eu sou em Jesus? Minha vida pertence a quem? O meu futuro está determinado por quem? Deus não precisa de tragédia para levar a gente, a hora que Ele quiser levar, Ele leva assim, vem. A gente tomando banho, né? A gente não tem notícia, e o fulano de tal estava tomando banho, Deus apertou o botãozinho, deu offline e acabou. Mas a gente não pode perder a paz. A gente não pode, meu Deus, esqueceu de mim, entrar em desespero, em pânico. Ele está comigo na embarcação, irmãos. Aleluia, aleluia. A quem que a gente vai temer na vida? As circunstâncias ou o Deus das circunstâncias? São essas perguntas que a gente tem que fazer para a nossa alma. Hoje, o único medo que conscientemente me assombra não é a morte física, não é a cessão das minhas funções biológicas, mas sim a possibilidade de envergonhar o nome de Jesus. Esse medo de envergonhar o Evangelho, de ser pedra de tropeço, de escândalo, esse é o medo que eu quero conservar, esse é o medo bom. E espero que vocês tenham esse medo também. Medo de escandalizar o nome do Senhor Jesus, medo de envergonhar o Evangelho, medo de entristecer o Senhor. Esse é o medo bom. Irmãos, de Mateus 28, versículo 20, Jesus faz uma promessa para a gente. Estarei com vocês até a consumação dos séculos. É Jesus falando, eu vou estar no barco com vocês até essa história que vocês conhecem acabar. Fiquem tranquilos. O Criador do vento, do mar, está com a gente no barco, em qualquer situação. Aleluia. Por isso, quando o medo tentar dominar o nosso coração, a gente tem que confiar e descansar em Jesus. Segunda aplicação, como discípulo de Cristo, a gente tem que se preparar para as tempestades. Prepare-se para as tempestades da vida. A gente não pode viver como se fosse o crente boca aberta, deslumbrado, né? Não, sempre alerta. A gente tem que estar sempre preparado. Se aqui ainda não é o céu, se o mundo está caído, se está debaixo de juízo generalizado da parte do Deus da justiça, no mundo a gente tem que estar preparado para as adversidades. Elas virão. Jesus nos garantiu isso. No mundo vocês terão aflições. Por isso que quem é discípulo tem que edificar sua casa sobre a rocha. Quem ouve o que Jesus prega e ensina, tem que viver o que Jesus está pregando e ensinando. A gente tem que estar preparado para o dia da adversidade. Mas, Marcão, como que eu faço isso? Em primeiro lugar,
tenha certeza de que Jesus está com você na embarcação. Você é de fato um discípulo de Cristo? Qual critério você usa para acreditar que Jesus está com você no barco da sua vida? Jesus é mesmo o seu Senhor e Salvador? Você teve uma experiência real, você consegue mensurar que teve uma experiência real de conversão a Jesus Cristo? As pessoas à sua volta dão testemunho de que a sua vida mudou radicalmente depois que você começou a professar fé em Jesus. Você já passou pelo batismo? Enfim, qual o critério que você usa para acreditar que Jesus está com você na embarcação? Se você não tem certeza, então você está no lugar certo, na hora certa, para clamar ao Deus soberano, ao Senhor da calmaria e da tempestade, para entrar na sua embarcação. Jesus, eu entrego minha vida nas suas mãos, nesse momento, perdoa os meus pecados, vem fazer morada no meu coração, eu não quero mais dar nenhum passo nesse mundo sem que o Senhor esteja no barco da minha vida. Faça essa oração hoje. Converse com Jesus nesse momento. Mas não creia numa fantasia. Não saia daqui acreditando numa coisa que não é uma realidade. Em segundo lugar, como que eu me preparo para as tempestades? Eu tenho que fazer de tudo para guardar a palavra de Deus no meu coração. Se os discípulos tivessem guardado a palavra de Jesus no início da conversa, a gente vai atravessar para o outro lado. O medo não teria feito esse estrago no coração deles. Salmo 119, 11. Guardarei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Nosso problema é essa amnésia terrível que o pecado causa na gente. A gente esquece da palavra do Senhor, a gente esquece das promessas do Senhor, a gente esquece quem nós somos em Cristo, nós esquecemos que o nosso Senhor é o Senhor, e aí as gafes, os pecados acontecem. Então, uma forma da gente se preparar para as tempestades é guardar a palavra de Deus no nosso coração. É fazer o que eu fiz quando o maluco estava com a arma encostada na minha cabeça. Eu sou do Senhor, o Senhor prometeu que ia me guardar, me livrar, acabou. A circunstância não vai me dominar. Agora eu tenho que estar com a palavra do Senhor guardada no meu coração, para quando o dia mal chegar, ao invés de suscitar pânico, vai suscitar a palavra de vida eterna. Eu vou lembrar das coisas que me trazem esperança. Jesus tinha dado uma ordem para os discípulos, uma palavra. Os discípulos se desesperaram e pecaram porque esqueceram da palavra proferida por Jesus. Então, irmãos, jamais se esqueça das promessas feitas por Jesus. Elas nos protegem no dia da tempestade. Quando você traz à memória o que Jesus falou a respeito da vida da gente, a respeito do relacionamento dele com a gente, a respeito do amor, da graça, da misericórdia dele para com a gente, irmão, isso enche a gente de paz. Guarde-as no coração. Os planos de Jesus jamais serão frustrados. Mas, se ainda assim, depois de tudo que Jesus falou, depois de tudo que o Marcão falou, depois de tudo que a gente expôs aqui na palavra, se o medo te roubar a paz, meu irmão, não se constranja, peça socorro a Jesus. Amém? Essa é a terceira aplicação. Clame por Jesus. Ficou assustado, deu ruim, começou a gritar, começou a se desesperar, não saia gritando aí pela rua. Clame por Jesus. Não é murmurar, não é reclamar, não é ficar naquela ladainha de pecador chato que pastor nenhum gosta, que é, eu sou uma pessoa tão boa, por que Jesus deixou isso acontecer na minha vida? Amigo, pessoa boa ainda não nasceu. Se nasceu, não é bom. Já para começar a conversa, já escangalhando tudo. Se você está vivo, respirando, conversando comigo, não tem ninguém bom nessa conversa. Bom é só Jesus, bom é só o Senhor. Que escala que a gente usa para dizer quem é bom aqui nesse planeta? É filho de Adão? Se você não veio de outro planeta, se é daqui, é terráqueo, então tu é bicho ruim, carne de pescoço, barro da pior qualidade. Então não vem com essa ladainha de eu sou uma pessoa tão boa, por que Deus está permitindo isso que aconteça na minha vida? A murmuração não glorifica a Deus. Isso só deixa Jesus triste. Na prática, é o seguinte, assume, eu estou com medo, estou desesperado, tudo que eu falava, acreditava, eu não consigo, está tudo desalinhado, estou apavorado, Jesus me socorre. Foi isso que Pedro fez. Quando começou a afundar, ele teve a ousadia, saiu do barco, obedeceu Jesus, foi até o encontro de Jesus nessa outra passagem, de Pedro e Jesus andando sobre as águas,
Mas teve um momento que Pedro ficou desesperado, desalinhou o entendimento, desalinhou os afetos, afundou. E ele, Jesus me socorre. Peça socorro a Jesus. Senhor, me ajuda, eu estou apavorado. Jesus, me perdoa por esse medo desesperador, mas tem misericórdia de mim, fortalece a minha fé, me dê forças, segura a minha mão. Canta aquela música do Kids, né? Meu barco é pequeno, Senhor, tão grande é o mar, Jesus, segura a minha mão. Né? Mas Ele é o meu socorro e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Amém. Mas você tem que pedir socorro para Jesus. Agarre-se em Jesus, também agarre seus irmãos. Nós somos o braço e o abraço do Senhor Jesus de forma concreta aqui. Agarre seus irmãos, agarre-se na sua célula, fale com o seu líder de célula, fale com os seus pastores, peça socorro para a gente. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei o que você está enfrentando no momento que você entrou aqui nessa tenda, não sei qual foi o resultado que apareceu no seu exame médico de rotina, eu não sei como é que você está nesse momento, mas o que eu sei é que Jesus é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu poder, Jesus. Aleluia, Senhor. O Senhor é o soberano, o Senhor é um Deus poderoso, Senhor. Todas as coisas estão debaixo dos teus pés, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Algumas vezes a gente age como os teus discípulos aqui, Senhor. A gente fica desesperado, Senhor, nos perdoe, Senhor, às vezes que nós nos esquecemos quem somos, nos esquecemos quem o Senhor é, nos perdoe, Pai. E a nossa oração, o nosso pedido é que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos amadureça, que o Senhor nos leve para um relacionamento ainda mais íntimo, mais intenso com o Senhor. Livra-nos, Senhor, das nossas confusões, das nossas descrenças, Senhor. Por favor, Pai, que nessa semana a gente tenha um testemunho que glorifique o Teu nome, experiências novas com o Senhor, novidade de vida, assim como a Tua palavra nos promete, Senhor. A gente quer viver para a honra e glória do Teu nome. Encha-nos com a Tua paz, Senhor, com a Tua graça, com o poder do Espírito Santo. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.